Olá pessoal, vamos seguindo aqui com o nosso segundo passo para a construção de API REST usando JavaScript e Node.js. Ok? O objetivo desse vídeo é mostrar como eu consigo passar parâmetros para os meus verbos, tá? E de certa forma mostrar sinteticamente a implementação de alguns verbos dentro da minha API REST. O foco maior, vocês vão observar ao final, que é a forma de tratar os parâmetros. Ok? Então, antes de mais nada, a gente vai dar uma revisada naquilo que foi feito no vídeo anterior, no vídeo de passo 1. Tá? Então a gente vai entrar aqui no projetinho de back-end. No meu projetinho de back-end eu tenho uma pastinha src onde está o código da minha API REST básica, que a gente definiu anteriormente, e eu tenho uma pastinha onde eu tenho um arquivo chamado teste API basic.ttp, que é o arquivo onde eu coloco os códigos de teste da minha API REST diretamente aqui no VS Code. Tá? Então, observando aqui o meu código API REST, a gente está usando o Express, né, que é o módulo utilizado para implementação da minha API REST. Então aqui eu só carrego o Express, crio um objeto chamado app que vai utilizar os métodos disponibilizados por esse módulo, e neste código aqui, nesse bloco de código que eu estou mostrando para vocês, a gente está trabalhando aqui a implementação de um verbo, o verbo get. Tá? E esse verbo get, ele está definindo que a URL para acesso a esse verbo get é apenas uma barra, e ele responde, uma vez que ele recebeu uma requisição a partir do rec, ele responde um res através de um arquivo JSON, que é esse arquivo JSON aqui, que é um arquivo que representa as informações algumas informações de um objeto. No final aqui na linha 11 a gente tem que essa API como um todo vai estar aguardando por conexões HTTP na porta 4000. Então esse método listing aqui na verdade representa ouvir, né, na porta 4000. Então esse aqui é o código que a gente está inicializando como base. Eu vou colocar ele para rodar aqui. Vocês devem ter observado no vídeo anterior que foi criado aqui uma configuração, né, no nosso package JSON, para que eu consiga startar esse arquivo aqui através do Nodemon. Então se eu digitar aqui no prompt de comando yarn espaço dev, ele vai inicializar a minha API REST basic.js, tá? Utilizando o Nodemon. O Nodemon na verdade vai facilitar aí a atualização, né, e restartação, o restart do meu serviço toda vez que eu fizer uma atualização no meu arquivo aqui, tá? Então eu posso fazer um teste simples aqui. Vou vir aqui no arquivinho teste API basic.ttp, onde eu já tenho aqui uma linha de teste, que é uma linha que está fazendo o que? Está usando o verbo get, a URL esta aqui. Como lá eu estou aguardando por barra, ou seja, eu não preciso colocar nada aqui além da URL. E o protocolo HTTP na versão 1.1. Como é que eu faço para testar? Seleciono, uso uma combinação de teclas chamada Ctrl+Alt+R, e ele vai fazer uma consulta à minha API REST. Então ele respondeu exatamente aquilo que estava definido para ser respondido dentro do meu código. Se eu fechar aqui essa resposta e olhar o meu código aqui, ele está respondendo exatamente aquilo que estava sendo esperado. Ok? Então, como meta dentro desse vídeo, o que a gente vai trabalhar seriam os verbos get, put, get para consulta, put para alteração,
delete para exclusão e post para cadastro. Essa, na verdade, seria a orientação geral de verbos REST. Isso está previsto dentro do padrão REST. A gente vai ver aqui na prática, quando a gente estiver trabalhando com parâmetros, a gente usa parâmetros para get, um conjunto de parâmetros para get, um tipo de parâmetro para put delete e um tipo de parâmetro para post. Então, quando a gente fala de parâmetros que vão ser enviados, porque quando eu estou querendo fazer uma alteração, eu preciso mandar informações do meu cliente para o meu servidor. Quando eu quero deletar, eu preciso dizer quem eu quero deletar, então eu tenho que mandar a informação do cliente ou do front-end para o back-end. E no post é a mesma coisa, quando eu quero fazer um cadastro, eu tenho que mandar informações do front-end para o back-end. Então eu preciso passar parâmetros para o tratamento desses verbos, e é isso que a gente vai demonstrar aqui. Nesse primeiro exemplo aqui que a gente já tinha feito anteriormente, eu não estou passando parâmetro nenhum, e isso é uma possibilidade também, tá? Uma consulta direta, não estou passando parâmetro. Então a gente vai começar trabalhando com uma representação de envio de parâmetros novamente utilizando o verbo get, tá? Então eu vou copiar esse bloco aqui, porque esse bloco aqui na verdade ele vai ser utilizado como base várias vezes. Então o objetivo aqui é trabalhar o que a gente chama aí de query params, tá? O que seriam esses query params? Quando eu mando uma informação via HTTP utilizando o método get, no caso aqui seria localhost 2.4000 barra, eu posso passar alguns parâmetros na própria URL. Tá? Aqui no caso, eu vou construir uma URL diferente. Aqui está barra e aqui eu vou dizer que a minha URL é barra alunos. Tá? E como é que eu vou fazer para passar query params para essa URL barra alunos? Eu posso passar parâmetros utilizando alguns símbolos, tá? No caso aqui interrogação é para definir que a partir de barra alunos eu estou enviando alguns parâmetros, tá? No caso aqui eu vou colocar idade, que seria um parâmetro, valor 20, e se eu quisesse passar mais de um parâmetro, eu poderia usar esse símbolo aqui de e-comercial, tá? Por exemplo, colocar aqui nome e dizer aqui Pedro, por exemplo. Ok? Isso aqui é como eu trabalho a minha URL no método get, podendo passar parâmetros dessa forma. Quem trabalhou já há algum tempo, ou quem trabalha, ou quem já trabalhou com desenvolvimento web, isso aqui não é esse tipo de uso aqui não é uma novidade. A novidade talvez aqui seja como é que eu vou tratar isso aqui dentro da minha API REST. Então eu tenho a possibilidade de passar parâmetros que são chamados query params dessa forma aqui para minha API REST. Como é que eu faço para recuperar essa informação? Para mim recuperar essa informação, eu uso aqui, o rec, que é a variável que representa o meu request, tá? E eu uso o elemento query. E aqui eu simplesmente vou dizer o seguinte: qual é o parâmetro que eu estou querendo tratar. Então no caso aqui seria query.idade, que idade na verdade vai ser o parâmetro que eu estou aguardando, tá? Para ser tratado. Então, como resposta a esse método get, eu vou simplesmente, para provar que ele está funcionando, eu vou devolver um JSON apresentando a informação que foi recebida como parâmetro através do verbo get. Ok? Então eu vou salvar esse arquivo aqui, automaticamente meu serviço, a minha API já vai ser restartada por conta do Nodman, e eu vou fazer um teste aqui, tá? Para ver se isso aqui está realmente conseguindo tratar esse parâmetro idade da forma esperada. Então, vindo aqui no meu arquivinho de teste,
interessante aqui que eu posso adicionar várias linhas aqui, tá? Então eu vou continuar usando o verbo get. O host continua sendo o mesmo, né? http localhost 2.4000. Agora eu vou adicionar aquela URL que eu havia tratado antes, que é no caso alunos, né? Esse método get ele trata alunos, e eu vou passar como parâmetro aqui idade igual a 30. O que eu espero que aconteça? Só complementar aqui, protocolo HTTP 1.1. O que eu espero que aconteça quando eu fizer um teste aqui? Eu espero que ele me responda o que é aquilo que estava previsto, que seria um JSON com a informação idade 2.30. Então, usando as teclas Ctrl Alt R, eu vou fazer o teste, e foi isso que ele me mostrou, que ele me devolveu como resposta na minha API REST, tá? Me devolveu idade igual a 30. Se eu colocasse um outro valor aqui, 40, ele vai me devolver exatamente a variação de acordo com o que eu colocar aqui no meu query params. Ok, então fecho a minha resposta, salvar o meu arquivo aqui de teste e vou voltar lá para minha API, que a gente vai seguir adiante. Feito isso, nós vamos passar para um outro tipo de parâmetro chamado route params. Esse tipo de parâmetro ele é utilizado normalmente nos métodos put para fazer alteração. Toda vez que eu vou fazer alteração, eu preciso primeiro recuperar as informações do registro que eu quero alterar. Então a gente normalmente passa uma informação de um ID de um objeto, recupera esse objeto, trata ele, depois faz a alteração efetiva nos dados. Eu não consigo fazer uma alteração de um dado que eu não sei exatamente qual é a informação anterior, ou que senão eu estaria utilizando seria um novo cadastro, tá? Então normalmente eu uso o route params para buscar, identificar a busca de um objeto em específico. E no método ou no verbo delete também, porque normalmente quando eu mando deletar, eu simplesmente identifico qual é o identificador do objeto ou do registro que eu estou querendo deletar. Como é que fica o URL nesse caso do route params? Tá? A URL vai ficar dessa forma aqui: localhost 2.4000. Eu estou colocando a URL completa, né? Vou continuar usando aqui o /alunos, só que eu posso dizer o seguinte, ó, /alunos 1 ou 2 ou 3, no caso. Eu estou querendo passar o identificador. O identificador, na verdade, já vai logo depois da URL, de uma forma diferente do que eu tinha aqui, tá? No método get. Tá? Eu simplesmente vou passar o valor direto aqui, tá? Ou seja, isso aqui funciona como um filtro. A informação que eu passar aqui, eu vou buscar ela lá na minha implementação e vou tratar ela da forma que eu achar que devo tratá-la. Ok? Então, vamos para a implementação. De novo, eu vou copiar aqui. No caso aqui, eu vou, em vez de usar um put, eu vou usar um delete, tá? Poderia usar um put também, não teria problema nenhum. Só que aqui eu tenho que mudar, tá? Vou usar delete. E aqui tem um detalhezinho interessante. Quando eu estava usando a query params no método get, eu não dizia na definição da minha URL que eu estaria recebendo um valor. No caso do route params, eu digo na minha URL que eu vou receber um valor, ou seja, eu já defino na própria URL da implementação do meu verbo que eu já vou receber um valor, ok? Então, como é que eu faço aqui para demonstrar que eu recuperei isso aqui? Eu vou botar aqui, eu vou devolver um JSON com o ID que eu recebi. Então, eu vou continuar usando o rec, só que em vez de query eu vou usar rec.params. E qual é a informação que eu quero mostrar? No caso aqui, idade, porque eu defini nesse pedacinho aqui que eu estaria recebendo um valor, e esse valor vai ser um parâmetro que eu posso tratá-lo depois. Obviamente pegaria esse ID, né, o identificador, e vou buscar no meu banco de dados ou
ou para qualquer outro objetivo, trabalhar essa informação que foi passada aqui. No caso, o ID é apenas um exemplo, ok? Então, o que vai ser testado? Vai ser testado se eu consigo usar essa URL dessa forma e se eu consigo recuperar esse valor aqui, no caso 3, e devolver isso como uma resposta, ok? Então, feito isso, eu vou salvar, já restartou meu serviço, vou lá no meu arquivinho de teste e vou construir a minha consulta, a minha API REST. Bom, importante que, como eu trabalhei o verbo delete lá, então eu tenho que usar o verbo delete aqui, certo? Então a URL eu posso, aqui no caso o host vai ser o mesmo, com host bar vai continuar sendo alunos. A diferença aqui é que eu estou passando um valor aqui, não é isso que estava previsto lá? Então essa aqui seria o teste. O importante aqui é que eu já estou usando um verbo diferente. Então eu vou selecionar, Ctrl Alt R, e ele me respondeu ID 3, porque foi o valor que eu passei. Isso aqui é só para provar que de fato a minha implementação do verbo delete está funcionando, a minha implementação do verbo get. Então o objetivo aqui é demonstrar como eu implemento os verbos e como eu trabalho os parâmetros, tá? Então eu vou fechar, eu vou basicamente replicar essa função aqui, tá? Vou colocar aqui put, só para a gente deixar o teste da implementação. Aqui eu vou mudar, vou dizer que é nome, por exemplo, e aqui eu vou pegar o parâmetro nome no método put, usando o route params também, tá? Aqui eu vou dar um Ctrl S e vou fazer um teste lá usando o verbo put, apenas para que a gente tenha dois testes utilizando verbos diferentes, só para isso. Então aqui, em vez de usar delete, eu vou usar o put. O endereço aqui eu vou usar o mesmo. Aqui eu vou botar Pedro. Um ponto um. Ctrl Alt R. Aqui no caso eu não mudei, né, a informação do JSON, então ele mostrou ID Pedro, mas na verdade, se eu vier aqui e colocar, vou fechar aqui a resposta. Se eu vier aqui no meu put, em lugar de ID, colocar nome e salvar, eu vou vir aqui no teste, vou refazer o teste e ele vai me responder adequadamente que nome Pedro. Ou seja, o route params ele pode ser utilizado tanto no put quanto no delete. Ok? Eu coloquei apenas aqui o put também para dentro do bloco de route params para ficar a implementação do verbo, né? Porque além dos parâmetros a gente está mostrando a implementação do verbo get, implementação do delete, implementação do put, e agora a gente vai tratar a implementação do post. O post, na verdade, ele é utilizado para cadastro, então ele trabalha com uma característica de enviar mais informações na minha, através, não exatamente através da minha URL, mas a partir da minha URL, tá? O envio de informações do post, ele normalmente não, as informações não aparecem na URL, elas ficam nos headers, tá? Então quem trabalha com implementação de HTML ou nos formulários HTML tem lá
quando a gente utiliza o envio de um formulário, a gente normalmente utiliza o método POST. Por quê? Porque ele é um verbo do HTTP que prevê o envio de informações, e essas informações não estão tão claras, tão disponíveis assim para os usuários finais na URL dos browsers. Tá? É um pouco mais seguro o envio de informações através do POST. Senão todo mundo usaria o GET, não precisaria ter tantos verbos distintos assim. Tá? Então, no verbo POST, nós vamos utilizar um outro tipo de parâmetro, que é o body params. Tá? Esse tipo de parâmetro é um parâmetro que representa o seguinte: a gente vai enviar informações. Eu posso enviar várias informações através do body params, tá? Daqui a pouco vai aparecer aqui, quando eu for fazer a construção da query, que eu tenho vários tipos de informações que eu posso enviar, né? Dentre elas, XML, JavaScript, HTML, arquivos, e no caso do nosso exemplo aqui, JSON. Tá? Então, no nosso exemplo, nós vamos estar aguardando informações através do verbo POST num formato JSON, e vamos estar respondendo através do verbo POST, da implementação do verbo POST, a URL que a gente vai utilizar aqui, /alunos, também um JSON. Então a gente vai concentrar em trafegar informações no formato JSON aqui no nosso API REST. Tá? A URL aqui vai ficar normal, tá? O que vai aparecer, o que apareceria para o usuário, né, seria exatamente isso aqui. Tá? Não tem parâmetro na URL, tá? No body params vai ter parâmetros enviados através dos readers, ou seja, através dos cabeçalhos do protocolo. Tá? Bom, então vamos para a implementação aqui. Vocês vão ver que é praticamente igual, muda pouquíssima coisa, mas essas mudanças obviamente têm um efeito importante. No caso aqui eu vou começar usando POST, né? E aqui a minha URL vai voltar a ser, o complemento da URL vai voltar a ser alunos. Tá? Na hora de devolver o post, eu vou devolver tudo que eu receber, então eu vou simplesmente usar o rec ponto body, que na verdade vai ser o parâmetro que eu recebi. Tá? Só tem um detalhezinho importante aqui, que eu tenho que dizer para minha API REST que eu estou aguardando informações no formato JSON. Então eu tenho que dizer aqui para minha app que eu vou usar o formato JSON. Então, se eu não colocar isso aqui, eu não vou conseguir devolver esse body no formato JSON que eu estou esperando devolver, porque eu estou esperando aguardar as informações no formato JSON. Então eu preciso dessa linha aqui a mais no caso do post. Ou eu poderia colocar isso aqui lá no início do arquivo, e toda vez que eu fosse trabalhar com recebimento de vários posts, poderia criar vários verbos post aqui com URLs distintas, né? Então eu poderia colocar essa linha lá no início do arquivo lá, que ele prepararia o meu código todo para estar recebendo informações do tipo JSON quando eu utilizo o método post. Tá? Então aqui eu tenho exemplos de get, do verbo get, do verbo delete, do verbo put e do verbo post, tá? Implementação. Então o que eu espero aqui? Aquilo que eu receber no meu teste eu vou devolver como informação. Então eu estou afirmando aqui que eu vou receber isso através de JSON, e eu preciso tomar o cuidado de mandar isso no formato JSON lá no meu teste. Salvando o arquivo, já a minha API REST
implementando os verbos get, put, delete e post já está funcionando, não faz grande coisa, mas já está funcionando, tá? E a gente só precisa evoluir ela depois para que faça alguma coisa mais efetiva. Vamos para o teste então. O teste, agora eu vou usar o verbo post. Aqui eu uso uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Eu vou dizer qual é o URL complementar que eu vou estar trabalhando, e o host eu vou colocar no header ou nos headers, tá? Essa aqui é a forma que eu tenho que fazer isso no REST Client. Se vocês usassem Insomnia ou Postman, vocês fariam isso de uma forma um pouquinho diferente, mas as informações não poderiam variar muito. É só a forma de informar, tá? Então aqui no post eu coloco qual é a minha URL complementar, defino qual é o protocolo, e agora eu vou colocar alguns headers, tá? Um dos headers importantes é o host, ou seja, para quem que eu vou estar mandando essa minha informação. Então não preciso nem colocar HTTP e tudo mais, simplesmente vou colocar ali local host, e no caso aqui, como ele tem porta, 4000. Okay. Além disso, eu tenho que dizer que o arquivo que eu estou enviando é um arquivo do tipo JSON. Então eu vou usar aqui um outro header chamado content type, e no content type eu vou dizer que o formato da aplicação é, quando eu botei app aqui, ó, app, ele já me mostrou alguns tipos de informações que eu posso mandar através do método post, tá? Então eu falei para vocês lá que poderia mandar XML, HTML, aqui sobre XML, JavaScript, inclusive arquivos gzip, tá? Então aqui eu vou definir que é JSON, tá? Aqui tem um detalhezinho que eu tenho que deixar um espacinho aqui antes de começar a mostrar ou definir qual é o arquivo JSON que eu vou mandar no meu post, tá? No corpo do meu post. Então o body na verdade é tudo isso aqui, né? A partir da URL, tudo isso aqui é body. Então aqui eu vou definir que o nome é Pedro. Aqui tem um outro detalhezinho interessante. Quando a gente estava trabalhando a resposta, para construir o JSON de resposta, a gente utilizava, por exemplo, quando era valores numéricos, a gente utilizava o valor simplesmente o valor 30. No caso aqui do corpo de uma mensagem a ser enviada para uma API REST, eu preciso trabalhar tudo como se fosse strings. Então não posso simplesmente botar idade 2.30. Eu tenho que botar idade 2 pontos, abre aspas, 30, fecha aspas. Eu preciso passar tudo como uma string. A comunicação do HTTP, ela não entende essas variáveis, essas informações aqui como algo numérico ou string. Para ela é tudo string. Então isso aqui é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado também na hora de fazer o teste de envio, tá? Se a gente usar isso via formulário, ele vai automaticamente colocar isso como uma string. Por isso que muitas vezes lá no meu JavaScript eu preciso transformar a informação que veio do meu formulário, do meu front-end, transformar isso de uma forma numérica caso eu precise tratá-lo. Ok? Então agora a gente vai fazer o teste. O que eu espero nesse teste? Que a resposta a esse teste aqui seja simplesmente o retorno desse JSON aqui, né? Ctrl Alt R, e ele me respondeu exatamente aquilo que eu esperava, porque foi aquilo que eu enviei. Então eu estou mostrando e provando que a minha API REST está respondendo ao verbo post no caminho / alunos adequadamente como estava esperado. Ok, então fazendo uma breve revisão aqui, o que a gente construiu foi os métodos get, delete, put e post.
observando a forma de envio de parâmetros, onde no método get a gente está utilizando os query params, tá? Que basicamente representam esse tipo de uso aqui de parâmetros, e a forma de recuperação é usando query, tá? Também trabalhou os route params, onde o objetivo é passar o parâmetro direto na URL, tá? De uma forma mais simplificada, onde na implementação eu já preciso definir na própria URL que eu estou construindo que eu vou receber esse parâmetro, tá? E a forma de recuperação é usando params aqui, tá? A mesma coisa para o put. O put não mudou nada, só mudou o nome que eu usei. Em vez de usar ID, eu usei nome. E a implementação do verbo post, tá? URL /alunos. Vocês observem que o /alunos está sendo usado tanto para get quanto para post, e ele diferencia justamente pelo fato de eu definir qual é o verbo que eu estou utilizando quando eu faço a consulta, tá? E a utilização dos body params, que são parâmetros que vêm no cabeçalho do protocolo, ou seja, no header do protocolo, tá? Que são informações que estão sendo enviadas aí, que podem ser enviadas através de JSON, de XML e tudo mais. Ok? O detalhe aqui é que eu tenho que dizer para a minha aplicação que eu vou receber arquivos no formato JSON, senão ele não vai saber, ele precisa saber qual é o tipo de formato que ele vai receber. E nos testes aqui, revisando os testes, né? A forma de trabalhar o teste, então no caso do get eu passei aqui o parâmetro, né, o query param aqui. No delete a gente usou a própria URL aqui, não foi passado um parâmetro, na verdade foi usado como se fosse uma própria URL, né, tanto o delete quanto o put, que esse era o objetivo. E no caso do post eu estou usando uma apresentação um pouco diferente, onde eu passo o caminho a partir da raiz do meu serviço, que seria /alunos. Estou passando no header a localização, ou seja, o meu host. Estou passando no content type o tipo de informação que eu vou enviar, assim como eu disse lá na minha API que tipo de informação que eu ia receber, eu estou dizendo no meu front-end ou minha aplicação de teste qual é o tipo de informação que eu vou enviar. E a informação que eu enviei, que é nada mais do que um JSON, que é o que estava previsto. Ok? Bom, voltando aqui para a API, nosso passo 3 seria pegar essas implementações de todos os verbos e tornar isso aqui algo efetivamente útil, ou seja, fazer uma conexão com o banco de dados. No caso, nós vamos fazer uma conexão com o banco de dados MongoDB, né, que é um banco de dados NoSQL, e vamos implementar de fato todos esses verbos, tá? Até então o que a gente fez foi demonstrar para vocês quais são os verbos, demonstrar como eu implemento alguns detalhes de implementação e demonstrar como eu trabalho a questão dos parâmetros, como eu respondo e como eu recupero as informações através desses verbos. Tudo bem? Eu espero que vocês consigam reproduzir isso na casa de vocês. Utilizem como base o vídeo anterior, as informações foram construídas a partir do vídeo de passo 1, tá? Então esse é o nosso passo 2. Muito obrigado, até a próxima.